estou vendo nada aqui. Hã? Eu não estou vendo muito. Está bem escuro. Caiu. Ah, agora. Foi? Agora foi. Foi? Está bem no centro. Assim. Então estamos ao vivo. Então, vocês conhecem a história de Esther? Não. Sim. Na Bíblia? O que você sabe sobre a história de Esther? A Esther é que Casou com o foi, rei Assuero. que Assuero? Acho que era, né? que foi determinada por Deus para Salvar o povo. judeu. É. Salvar o povo judeu de quê? Hã? Salvar o povo judeu de quem? De quê? Dos Amalequitas, né? Parece. Né? Não, o nome eu não lembro. O nome Mas que época é isso? Que ano? Mas- É, Antigo Ensina- Testamento. Cerca de 1500 anos antes de Cristo. Antes, 1500. Caramba. Vocês sabem a história de Daniel na Bíblia? Você contou, mano. Sim, Daniel foi. Na cova dos leões. Sim, isso. Ele orava 3 vezes ao dia. Aí incomodou. Aí jogaram ele na cova dos leões. Então, no Antigo Testamento tinha uma característica muito grande que o povo judeu ele não se desdobra, ele não se cruza para outras pessoas, outros deuses, a não ser o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, correto? E teve esse problema com Daniel, né, que Daniel também não quis se desdobrar ao rei, que exigia tratamento especial do povo quando ele passasse. E com a Esther não foi diferente, né? A Esther, ela foi guiada por um rapaz chamado, cadê o nome dele? Mordecai. É. Mordecai na Bíblia está dizendo, logo quando aparece o nome de Mordecai, fala que ele é o filho de Jair. Sabe? Vocês conhecem algum Jair? Conheço. Aparece lá, o filho de Jair, Mordecai. Ele é tio da Esther. A Esther não teve pai, não teve mãe, foi criada pelo tio. E naquela época os judeus eles não eram bem vistos, né? Eles tinham sido dominados, né? Nabucodonosor, aí depois do Império Persa. Eles estavam ali espalhados entre os povos, mas eles não se autoafirmavam judeus com medo de perseguição. Vocês veem alguém que tem medo de se autoafirmar hoje em dia por medo de perseguição? Quando você vai no, sei lá, você está no ambiente de trabalho, será que é legal você falar que você é bolsonarista? Não se falar isso. Apesar que em alguns lugares não Com o tempo, falo. né? Com o tempo você vai percebendo se dá ou não. Ou falar que é Pode cristão chegar, também. assim, e falar, Dependendo do lugar, se você fudeu. for cristão, você é perseguido. Não, no caso, ó, aqui, ó, nessa empresa aqui que vocês estão agora, Só tem petista. não, o presidente, ó, Sim. o dono aqui é muito bolsonarista, viu? Muito bolsonarista. Então, tamo junto. Inclusive, ele fez essa gentileza de ceder esse espaço pra gente. Senão não teria jeito. Mas agora, tem muita gente que a gente vê que se falar que é bolsonarista não consegue emprego, né? É, E, tem isso. e acho que do outro lado também. Então tem a perseguição, tem uma perseguição hoje. Boa Roberta. noite, gente. Cadê sua mãe? Eu consegui vir. Oi, Ah, tudo oi. bem? Oi, Ricardo. Tudo bem? E aí, menina? E aí, Hélio? Obrigado por Tudo ter bem? vindo. Ah, imagina. Já começou, agora vai começar outra vez. Desculpa o atraso. Eu posso só pegar uma água? Vai terminando. Vamos focar. Então os judeus eles estavam sofrendo mais ou menos o que os bolsonaristas, às vezes até mesmo os lulistas sofrem, porque uma vez eu estava aqui nessa reunião, na sala de reunião aqui, chegou um rapaz que ele era filho dos diretores do partido, não vou falar aqui porque tá ao vivo, né? Um partido que às vezes a gente acha que é organizado, que governou o país aí no tempo recente, Tô ligado, não precisa falar. que é adversário do Bolsonaro. Já sei, não precisa falar não pra não ter problema. E o filho veio aqui e a gente questionou, né? Mas os seus pais não defendem tanto Cuba, Venezuela, você veio aqui querendo ir para outro país, né? Para um país capitalista, enfim. Então tem essas coisas. E, enfim, então naquela época os judeus eles tinham essa característica, né? Então quando Esther está ali no povo persa, o tio dela, Mordecai, ele fala para Esther não dizer as suas origens, né? Para ficar quieta. E o Império Persa estava vivendo assim o auge. Assim. O que é viver o auge? O que seria o auge, assim? Quanto tempo, se um país está indo muito bem e o rei decide dar um banquete,
Quanto tempo vocês acham que demoraria esse banquete se o país está indo muito bem? Sei lá, uma semana de banquete é muita coisa? É, 2 semanas? demorou uns 3 anos. O Império Persa era da Índia até a Etiópia. Vocês têm noção do que é a Índia até a Etiópia? Tipo, é muita coisa. E aí quando o rei Xerxes ele quis fazer uma comemoração, ele deu um banquete para o povo de 6 meses. Ô, louco. Eles ficaram 6 meses em banquete comemorando. Aí o Renan ia lá. Esse banquete Sem trabalhar, sem nada. Só no banquete. E aí a rainha viu aquilo e ela quis fazer um banquete para as mulheres, né? Um banquete que ela queria fazer para as mulheres de 7 dias, né? Se ela fez 6 meses, o que ela não podia fazer um banquete de 7 dias, né? só pra mulher. Só para mulher. Em determinado momento, o rei Xerxes ele chama a esposa porque ele quer mostrar para o povo quão bela era a esposa que ele tinha, né? Que era a rainha, esqueci o nome dele, Vashti. Rainha Vashti. Ele queria mostrar quão bela era a rainha, quão educada, enfim. E por algum motivo, não diz na Bíblia, diz que a rainha não foi. E o rei não sabia o que fazer. Se você está com a sua mulher, vocês aqui, você está com a sua mulher, você chama a sua mulher para a festa que você está dando e a sua mulher não vai, o que você faz? O que você faz, Ricardo? Não, eu falei, tô sozinho mesmo. Eu peço desculpa. Ele Não vai estar igual ela pelo cabelo? Então, aí ele não sabia o que fazer, o rei. Falou, mas o que eu vou fazer agora? Aí ele foi Outra pedir. mulher. Aí, Chamou a Esther. Mata a rainha. aí ele chamou os sábios, né, que era o pessoal de confiança dele. E aí os sábios falaram, olha só, se você deixar por isso mesmo, vai começar a haver um levante de mulheres que não obedecerão aos seus maridos. Porque a rainha tem que dar o exemplo para o povo. Se a rainha não dá o exemplo para o povo, você começa a perder moral com o povo. Então alguma coisa você tem que fazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que os sábios falaram para o rei? Então ele destituiu a rainha Vashti, ela perdeu o cargo de rainha, enfim, saiu. E começaram a procurar mulheres ali no Império Persa, que era um império enorme, que pudesse suprimir esse vácuo de poder que a rainha deixou. Vocês entendem o que eu estou falando? Eles começaram a buscar as mulheres mais bonitas, né? E entre essas mulheres mais bonitas, eles iam fazer um tratamento de beleza com essas mulheres antes de mostrar para o rei. Quanto tempo vocês acham que demoraria um tratamento de beleza de uma mulher antes dela ver o rei? Cada pergunta. Demorar, hein? Porque naquele tempo hoje é mais moderno, né? Um dia, Se o banquete demorou 6 meses. Um dia. Mas um mês. Quanto tempo demora uma mulher para Um se mês. arrumar, Roberta? Um mês. Ó, as mulheres de hoje em dia, acho que uma hora e meia, 1 hora. 1h30, 1 hora, né? As que se empolgam muito com maquiagem. É. Não, ou menos, né? Mas 1 hora. Depois tem né? que tirar a maquiagem. Então, no caso lá do Império Persa, o tratamento de beleza demorava 1 ano. Nossa. 6 meses era só passando perfume. Todo mundo tinha tempo, né? Uma loucura. 6 meses só do perfume, entendeu? Tinha todo o ritual. Gente, vocês já viram o Renavan? Eu lembro do começo aqui do Papel do Ricardo, sabe? O Renavan ele pegava um testemunho do que ele tinha que fazer para vir aqui na aula. Você pegou essa época, Roberto? Era bem no começo. Era água mineral. Não, ele tinha um ritual que quando o Renavan voltar, vocês perguntam para ele. É bem legal, assim, o que ele faz pra mim aqui na aula. E que naquela época era 1 ano certamente de beleza, imagina. Então tinha o encarregado do rei, né, que foi ver as mulheres mais bonitas, se interessou muito por Esther, começou a dar privilégios para ela, colocou as mulheres que estavam fazendo o tratamento de beleza dela em quartos melhores. Na época os reis tinham harém, né? Isso, é. Que eram várias mulheres e uma delas subiria para ser rainha, né? Então ela tinha um lugar especial no harém, a Esther, e ela tinha sido escolhida como uma mulher muito bonita que estava entre as escolhidas. E aquela pessoa que a escolheu foi ajudando ela ali. E a vida é assim, né?
a gente consegue as coisas através de contato, né? A Esther ela conseguiu um contato ali próximo do rei, aquele contato dela foi ajudando ela, colocou ela num quarto bacana, um tratamento de beleza com as melhores empregadas do palácio. Porque ela era órfã de família, né? Ela conseguia, apesar que ela tinha uma força também espiritual, né? Então, isso é uma questão. Sabe, a Bíblia exalta muito a beleza de Esther, né, por ter se destacado entre todas as mulheres. Mas aí vem falar que tipo, muitas vezes quando uma mulher tem a presença do Espírito Santo, aquela energia que ela passa também talvez intimide, talvez faça ela ser ainda mais bonita. Vocês já viram, às vezes a pessoa não é nem bonita, mas ela tem uma presença muito forte, né? Às vezes tem pessoas muito bonitas que por algum motivo a gente fica, sabe? Tem uma energia as pessoas, aí, enfim, é uma coisa que a gente deduz, a Bíblia não diz isso, mas muitas pessoas deduzem que por ela ter uma força espiritual muito forte, ela se destacava ainda mais pela beleza. Então a Esther acabou se consagrando como rainha, né? E nisso, quando ela se consagra como rainha, o tio da Esther, que é o Mordecai, ele começa a ficar sempre ao redor do palácio porque ele fica preocupado com a Esther. Um dos motivos dele ficar preocupado é porque a Esther era judia, mas ela não falava. E ele também. Então ele ficava preocupado com esse cenário e em determinado momento ele descobriu que 2 homens do palácio estavam conspirando para matar o rei. 2 funcionários bem próximos. É o chefe da guarda. Os 2 eu não vou... Esqueci o nome dele. Eu sou ruim com o nome também, quando eu quero falar o nome eu escrevo aqui para lembrar. Mas eu lembro de escrever aqui, eu não vou lembrar. Mas então havia 2 homens perto do rei Xerxes que estavam conspirando contra o rei. O Mordecai fica sabendo e por conta dele ficar sabendo, ele consegue passar essa informação para o rei através da Esther, dos contatos que ele tinha no palácio. E ele acaba com... Enfim, aí o rei dá um fim nesses 2 conspiradores. Normalmente as pessoas que querem acabar com a gente são pessoas próximas da gente, né? Ninguém sente inveja de alguém que está longe. Não é verdade? Se uma pessoa é muito rica, mas é o Bill Gates, é uma pessoa longe da gente, a gente admira, a gente fala, nossa, legal, a gente parabeniza. Mas quando é amigo do nosso lado, que por algum motivo... Elon Musk sentado aqui, né? A gente olha assim... Pilhãozinho aí. A gente olha com inveja, a gente pô... Ele tem tanto, aqui do meu lado, eu não tenho nada, enfim. Mesmo que seja inveja boa. Que não tem inveja. Aí haviam 2 então empregados que eram bem perto do rei, que talvez tinham inveja ali do sucesso do rei, do Império Persa. Quiseram destronar o rei. Foram desmascarados por Mordecai e o rei teve que fazer uma maior segurança, né? Vocês acham que depois da facada o Bolsonaro teve que fazer uma segurança maior ali? Sim. Nossa. Vigiacias, a gente vê aqueles... Botou 2 caras a mais para tomar conta dele. Às vezes Pouquíssima coisa, pouquíssima segurança. Dá um medo. Mas tem muito nego paisano, que a gente não... aquele povo que fica gritando, não tem nego infiltrado lá. às vezes salta esses Mas ele áudios se aí expõe muito, dá um medo. do general Heleno, né, falando da preocupação da segurança de Você não Bolsonaro. pode falar também o que você vai fazer, porque senão ninguém vai ficar sabendo. Então o rei, né, ao saber que houve uma conspiração, ele resolveu melhorar a segurança dele. E aí ele coloca o Amã, esse aqui é importante, o Amã como primeiro-ministro. Ele fazia parte da segurança e ele vira primeiro-ministro e, além disso, ele começa a ter muitos poderes, muitos cargos, muita riqueza. E o Amã, como primeiro-ministro, como chefe da guarda do rei, ele começa a utilizar daquele poder para que as pessoas se ajoelhassem diante deles, prestassem continência. Ele quer que as pessoas o exaltem, né? E é comum isso na Bíblia. Só poder na cabeça de muita gente. E aí havia uma pessoa que não se ajoelhava ao Amã por uma convicção espiritual que ele tinha, que era o... Quem que vocês acham que era?
que era o Mordecai. Ele era tio da Esther, ele estava ali sempre perto do palácio, porque ele ficava com medo do que poderia acontecer com a Esther, e ele não se curvava ali a nenhum rei, né? Nenhuma pessoa, até porque a religião judaica pregava que a gente só deve servir a um Deus, né? E é o Deus de Israel, e a gente não deve amar outros deuses, não deve idolatrar ninguém, os 10 mandamentos, né, de Moisés. E o Tobinho chegou. E aí... Oi, tudo bem? O amigo do Renavan. Fala, meu amigão. E aí o... Tá. Aí o Mordecai, ele não se ajoelha, né? Pro Amã. E a mãe começa a ficar com muita raiva daquilo, sabe? E aí ele tolera uma vez, tolera outra vez, e começa e vai perguntar para os sábios ali do reino o que ele deveria fazer. O que você acha que os sábios do reino falaram para o Amã? Que ele deveria ficar de boa com o Amã, com o Mordecai? Não, acho que pô, corta a cabeça. Eles falaram o seguinte para o Amã. Prende. Primeiro eles falam o seguinte, que ele ficou sabendo que o Mordecai não se ajoelhava para o Amã porque o Mordecai era judeu. Então os sábios falam o seguinte, olha, provavelmente a gente está vendo ele porque ele está perto aqui do palácio, mas provavelmente há outros judeus aqui dispersos no nosso povo que também não se ajoelham para ti. Então não basta só matar o Mordecai, tem que matar os judeus, né? Que os judeus eles têm essa convicção de não se desdobrar a ninguém. E quando aí ele faz o decreto, né? Ele é primeiro-ministro, ele tem poder para isso, ele faz o decreto que deve haver a morte ali dos judeus no Império Persa. Mas aí tem um detalhe, né? Que a rainha era judia, né? Só que as pessoas não sabiam disso. Não sabia. Porque ela não falou, ela não contou, ninguém sabia do passado dela, ela só foi eleita lá porque ela era mais bonita. E aí quando você começa a ter essa questão, os judeus ali em secreto, eles conseguem passar essa mensagem entre o Mordecai e a Esther. E o Mordecai ele fala para Esther o seguinte, né? A Bíblia fala que ao saber desse decreto ele vai chorar, ele vai usar roupas cinzas em protesto àquele decreto, que os judeus iriam morrer, enfim. E ele consegue trocar mensagens com a Esther, e é a passagem mais marcante assim, na história da Esther, que fala, resumidamente é o seguinte, quem sabe Deus não permitiu que você fosse rainha para numa situação como essa você intervir. Quem sabe não foi só para isso, sabe? Porque a Esther, ela pode muito bem ficar quieta e deixar os judeus morrer. Ela é rainha, ninguém vai perseguir ela. E o tio dela também. E deixar o tio dela. Enfim, é uma passagem da Bíblia que existe essa visão, sabe? E aí o Mordecai fala, você pode não fazer nada, deixar eu morrer, todo mundo morrer, e não pense que você também vai, uma hora ou outra eles vão descobrir que você é judia, você também pode acabar caindo nessa, sabe? Então tipo, não pense que você ficar quieta, você também pode, é seguro que você vai se salvar, sabe? Quem sabe você não tá aí, só para numa situação como essa você ser combativa. Vocês lembram do Daniel Silveira, né? Muita gente falava que o Bolsonaro não tinha muito poder e tal, mas ele estava numa posição, quem sabe ele não estava naquela posição, para numa situação como a do Daniel Silveira, ele não poder dar um indulto presidencial, né? Ele não tem esse poder de dar um indulto presidencial, é muito parecido com a história de Esther. Quem sabe você não está ali só para quando tiver uma situação como essa, você poder salvar os judeus. E essa é a passagem mais marcante do livro de Esther. Aí a Esther, ela troca a mensagem com Mordecai e pede que os judeus jejuem por 3 dias sem beber e sem comer e orem, porque ela, a partir disso, ela iria agir. De alguma forma, não sabia como, mas ela iria agir.
Então depois de 3 dias, ela... Primeiro que naquela época você não conseguiria entrar no palácio do rei. Assim, existia uma área privativa do rei, você não podia entrar a não ser com autorização do rei. Então depois de 3 dias jejuando, ela fica ali perto daquela área, por algum motivo, talvez inspiração, enfim, estratégia, ela fica perto daquela área, ela não pode entrar para falar com o rei. Diz na Bíblia que ela, há muito tempo que ela não falava com o rei, que ela estava assim sem falar com o rei por muito tempo. Então ela realmente pede inspiração divina, que ela não estava com bom contato com o rei Xerxes. E aí o rei Xerxes, ao ver que a Esther está ali perto, chama a Esther para dentro do palácio e pergunta: faça um pedido que até se você pedir metade do meu reino, eu te darei. O que vocês acham que a rainha Esther fez? Libertação dos judeus. Porque ela falou: agora eu quero que esse decreto de que matem os judeus, né, seja extinto, né? Você acha que foi isso? Sabe o que ela fez? Ela convidou o rei Xerxes e o primeiro-ministro Amã para um banquete. Depois, então, eles foram convidados para um banquete, e nesse meio tempo está havendo cada vez mais um conflito entre o Mordecai e o Amã. Porque eles estão. Porque o Mordecai está sempre perto ali, o Amã passa, por algum motivo que a Bíblia não relata qual, ele acaba ignorando. Talvez ele ache que com o tempo algum soldado vai chegar e vai matar o Mordecai. Enfim, aí tá rolando esse conflito. Quando chega esse banquete, a Esther, ela fala: o que você acha que a Esther faz? Ela vai falar agora no banquete, ela vai usar o banquete, né? Para falar, né? Para falar: ó, agora eu quero que esse decreto seja extinto, né? Mas o que ela faz de fato é chamar daquele banquete. O rei pergunta para Esther durante o banquete, após o banquete, né? Ele fala: Esther, muito obrigado pelo convite, foi muito legal ter esse banquete. Me faça um pedido que até se você pedir metade do reino eu te dou. E a Esther responde mais uma vez: olha, eu quero que amanhã a gente tenha mais um banquete. Mas ninguém almoça, é banquete. É banquete, né? E acontece que naquela noite o rei Xerxes, ele não consegue dormir. Ele está ali perturbado e não consegue dormir. E quando ele está ali naquela inquietação, ele pega um funcionário dele para ler os diários do que tinha se passado no seu reino. E o funcionário dele, ele vai ler justamente a parte em que houve uma conspiração contra ele, e quem denunciou aquela conspiração foi o Mordecai. Vocês lembram que eu falei lá no começo? E quando ele fica sabendo disso, ele fala: e o que aconteceu com o Mordecai? Alguém deu algum prêmio para ele, algum troféu? Ele recebeu alguma premiação, como se fala? Algum cargo aqui dentro do palácio, alguma riqueza? E os soldados vão dizer: ninguém fez nada com o Mordecai. Ele foi o herói, ele denunciou um esquema de conspiração contra ti, mas ficou por isso mesmo. Tirou o cargo do Amã. E aí no dia seguinte, que é o segundo banquete, né, que a Esther tinha programado, o Amã, ele tinha acabado de falar com os amigos dele. E os amigos dele já estavam com inquietude e tinham falado para ele enforcar o Mordecai em uma forca com 20 metros de altura. Eles já tinham construído uma forca com 20 metros de altura para servir de exemplo para todo o Império Persa, de que todo mundo tinha que se desdobrar ao primeiro-ministro Amã. Então assim, o Amã já estava com o plano dele, né? O plano dele qual é? Ele vai falar com o rei o que ele vai fazer, que é enforcar o Mordecai. E o que tinha acabado de acontecer? O rei Xerxes tinha acabado de saber da conspiração, e que o Mordecai era uma pessoa, era um herói, que ele queria premiar ele de alguma forma. Então esse segundo banquete da rainha Esther foi hilário, assim, na Bíblia, se você vê, porque
assim que o Amã ele comparece, o rei ele fala assim, ó, eu quero premiar uma pessoa que me salvou, que está merecendo muitas coisas, e pergunta para Amã, o que você acha que uma pessoa que já me salvou merece? E o Amã ele acha que é ele mesmo, porque ele que é o chefe da guarda. Então ele fala tudo que ele acha que ele merecia. Nossa, Pro rei. O rei. Ele quer um cavalo que tenha uma coroa, que ande pelas praças, que ele seja condecorado frente à população, que esse cavalo, enfim. Ele fala tudo que ele queria, né? Aí, ao terminar o discurso dele, o rei fala para ele, pois bem, tudo isso que você falou, eu quero que você chegue e faça isso para o Mordecai, que é quem merece, pois ele me salvou. Então você imagina a reação do Amã na Bíblia. Já tinha preparado a forca dele. E agora pensa bem. Se a Esther tivesse feito da vontade dela, isso jamais teria acontecido. Logo na primeira vez que o rei falou, o que você quer, Esther? Ela já tivesse falado o que ela queria, imagina. Nada disso, tudo isso aconteceu porque ela muitas vezes fala que na Bíblia, quando a gente está em jejum e oração, a gente se aproxima de Deus, a gente escuta melhor a voz do Espírito Santo, né? Ela estava ali sendo, enfim, guiada pelo Espírito Santo, não estava fazendo mais a vontade dela. Ela estava sendo guiada pelo Espírito Santo, que estava pedindo para pede um banquete, pede mais um banquete. E não fazia sentido para Esther. 3 dias em jejum. Mas imagina, mas eu vou pedir mais um banquete, por que eu não peço logo? Mas aí o rei estava com insônia também, foi uma coincidência. Aí foi uma coincidência do rei. Então tudo teve um plano aí, né? E o restante da Judéia usada lá, como é que ficou? Então aí acabou o final da história. Tiraram o decreto. Tinha que tirar o decreto, ela conseguiu libertar os judeus. O Amã ficou doido. E o Amã ficou doido, né? Então é essa, agora vocês sabem a história de Esther na Bíblia. Fatos curiosos sobre a história de Esther. Ela é a mulher mais citada na Bíblia. No livro de Esther, primeiro que tem um livro totalmente dedicado a ela na Bíblia, e ela é a mulher que tem o nome mais vezes citado na Bíblia. Segundo, no livro de Esther inteiro não cita o nome de Deus. É o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Aí é um mistério que a gente não sabe por quê. Sabe? São coisas que, enfim. Mas, E ela tem uma fama de uma beleza. ela tem uma fama. Conta mais. E quando o rei ficou sabendo que ela era judia? Então, porque senão vamos ficar só falando de Esther aqui. É porque tá bom esse assunto. Vocês gostaram? Nossa, vou falar mais então. Próxima vez a gente fala mais. Mas só essa parte quando o rei ficou Tá sabendo. vendo? A Bíblia tem umas histórias legais, não tem? Porque muitas vezes a gente vê a Bíblia como um livro chato, né? Às vezes a história de Esther é de cinema, gente. Você vai lendo assim, você vai. Não, mas o cinema mesmo coloca ela, a beleza, coloca a melhor atriz bonita como Esther, né? A Você beleza assistiu o dela. filme de Esther aqui, assistiu? Da Record? Hã? A Record fez. A novela, né? Que É. era É. Eu falei ontem, porque eu tava lendo, né? A Naira adora Esther, né? Eu falei pra Naira ontem, se for menina, o nome vai ser Esther, né? Só que eu não. Enfim. Ela tá falando que é homem. Ela tá falando que é homem. Que é homem, né? Ela tá falando que é homem, eu não sei. E se for homem, vai chamar como? Ela acordou hoje, falou é homem, o nome vai ser Jonas. Ah, E se for gêmeo, vai ser. Aí dá pra Ela já fez Mas ficou o. triste, né? Ela já fez o ultrassom. Não é? ah, já fez. Eu ficava enchendo o saco dela, falando, ah, vai ser gêmeos, hein? Se reclamar, vai ser trigêmeos. Ela ficava doida, né? Bom, vamos continuar isso, Então não? vamos continuar então. Quando eu fui pra Brasília, eu e a Naira, sabe o que o presidente falou pra gente ali que tava no cercadinho? O que ele falou? Não, primeiro você sabe que o presidente deu uma moral pra gente, né? Parece até que eu acho que o presidente vê as lives do Patriotas, não é possível. Porque assim, olha só, o segurança do presidente tava do lado de mim e da Naira, com o filho, pra tirar foto com o Bolsonaro. Aí eu falei pra Naira, qual é a chance da gente conseguir algum contato com o presidente e com segurança aqui do lado?
Porque tipo, ele fica passando assim, tipo, tinha muita gente. Foi uma exceção. Normalmente são 40 pessoas que chegam aí no cercadinho. Na nossa vez, tipo, logo na minha vez, né? Tinha. O presidente liberou, sabe? Mandou um recado para segurança e falou, ó, todo mundo que tá aí pode entrar. E como tinha acabado de ter o Pro-Armas lá em Brasília, então tinha muita gente, sabe? Aí eu e a Nara, a gente fomos os primeiros a chegar, a gente chegou às 5h30 da manhã, não, antes até. Só tinha nós, assim, quando a gente chegou. Foi Pegamos mó recente, frio, foi agora, semana passada. Aí a gente falou, nossa, aí tipo, quem chegou tipo 7 da manhã, 8 da manhã também entrou, sabe? Então tipo, tinha muita gente e logo na área que a gente estava tinha um segurança do Bolsonaro com o filho, né? Aí eu falei pra Nara, ó, já vou tirar uma foto sua aqui com o presidente, porque certeza que quando ele passar aqui ele vai dar moral pro segurança, né? Pro filho do segurança e depois ele provavelmente nem vai olhar pra gente. Mas enfim, quando ele passou pela gente, eu nem me esbocei reação, eu já sabia que ele ia falar com segurança, né? Ele falou assim pro segurança, tudo bem? E foi falar com a Naira. Nossa. Não sei, ele só cumprimentou o segurança, ignorou o que ele tava, foi falar com a Naira. A Naira falou, presidente, eu tenho uma coisa pra te contar, isso ele tem filmado. Isso tá tudo filmado, assim. Aí ela começa a falar, eu devo tudo ao Senhor, eu conheci o Hero por causa do Senhor, eu não sei. Aí o Bolsonaro fala, então eu fui o Cupido. Aí a Nara fala, Cupido. Aí fala, não, culpado. Aí começa, aquela risada do Bolsonaro. Eu vi o Roberto, você lembra do Roberto? Não, a gente editou só essa parte. Aí o presidente tinha uma reunião com a presidente da Hungria, né? Já tava quase dando a hora, era 10 da manhã que ela ia chegar, já tava quase 9h30, ele ainda tava ali. Aí o assessor do presidente passou o telefone pra mim, falou, entra em contato aí, papá. Só que eu não mandei mensagem até hoje. Mas enfim. Você assistiu a entrevista? Quer dizer, a presidente o falando? presidente, Eu vi O Pompeu, ela falou uma meia hora. Só não tenho o presidente, mas tenho quase todos. Nossa, quanta coisa. Tem quase Eu tenho o todos. general Helena, tenho quase todos os Bacana, né? telefones dele. Foi bacana, né? Aí, então, essa é a parte legal. A parte mais legal ainda é que o presidente falou assim pra gente, né? Porque no meio da conversa, Convido o Bolsonaro para estar na live qualquer hora aqui. o Bolsonaro tem 215 milhões de Vocês pessoas falaram pra dos se preocupar. patriotas? Não deu. Ele viu, assim, ele viu a camisa e tal, mas a gente não falou, não. Não deu tempo, assim. Ele falou assim pra gente: vocês acham que o poder emana do povo? Vocês acham que o poder emana do povo? E se o presidente Bolsonaro perguntasse pra vocês aqui, o poder emana do povo, o que vocês falariam? Todo mundo fala isso, mas Mas infelizmente não é assim. Você vai falar, né? Mas se tem, exemplo, que nem o cara falou, 3 milhões de pessoas invadem lá Brasília, morre algumas pessoas, mas derruba qualquer coisa, não tem exército. Claro. Aí sabe o que o presidente respondeu pra. Porque a Nara também ficou assim. Mano do povo, tá? Todo mundo ficou meio assim. Aí ele falou assim: vocês acham que o povo venezuelano não quer liberdade? Eu acho que eu vi essa parte, Que parece. o povo norte-coreano não quer liberdade? Que o povo Não chinês tem não quer exército. liberdade? Vocês não saíram na mídia? Não, mas Não, né? tem azar, mas eles foram educados. Que nem o brasileiro, não tem coragem de enfrentar, eles não têm, que nem o europeu que é mais forte na luta. O brasileiro é fraco, ele só fala que é mais. Mas tem que ir pra cima, tem que ter coragem. E essa geração mais Nutella ainda. E daí, como é que ele Tá responde? querendo passar por guerra. Aí entendeu? ele falou isso e falou: é por isso que a gente, como presidente, chefe do Supremo das Forças Armadas, a gente tem que saber quem a gente vai colocar nessa cadeira ano que vem. Quem vai estar sentado aqui. Aí muita gente falou, né? Você cuida das urnas, que a gente cuida do. E ele garantiu, assim, que não vai ter fraude. Ele garante, ele bate. Ele sempre bate o pé que não vai ter, não vai ter, não vai ter. Se você conversar com ele no particular, ele fala a mesma coisa. Sabe, o Percy almoçou com o presidente. Falou isso com o presidente também, ele falou, não vai ter. Posso garantir. Eu vi nos grupos aí, vocês estão sabendo. Ele sempre fala isso, ele fala com muita convicção. Chamar novamente para conversar
pessoal da G1, os caras que vão fiscalizar lá. Não sei se é verdade, o Supremo lá chamou, o eleitoral chamou o pessoal. É o Fachin, não é? Novamente essa semana que vem agora. Então, aí mediante a isso, Mas ele fala tanto do perigo de fraude, né? ele tá batendo o pé que não vai ter, né? Ele tá bem convicto que não vai ter fraude, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ele fala da Venezuela também, vamos tomar cuidado, vai virar uma Venezuela. Ele quer mesmo que a gente Pentágono, NASA, Ele se manifesta, Isso aqui é a NASA, a NASA é uma tecnologia Ele se avançada. manifesta. Bom, vamos Foi o focar ITA, no... né? Se no manifesta. terminar, senão nós fica só... Claro, né? Então, Termina. aí beleza. Aí agora tem uma outra pergunta agora minha pra vocês. Vocês acham que o Lula é comunista? Vocês acham que se você perguntasse pro Lula o que é comunismo, ele vai saber? eu acho que o Lula Eu acho que ele prega, mas adora uma riqueza. Ele é oportunista. ele é usado, mas ele não. Ele só tá lá por isso aqui, ele é oportunista. Vocês acham que dentro dos comunistas há uma única vertente de pensamento? Não, tem pautas diferentes. Tem uma pessoa, né, que ficou muito tempo na KGB, que era o número 4 da KGB, que era, enfim, brasileiro, conseguiu esse feito. E ele demonstra claramente que dentro ali, mesmo da agência secreta, né, a KGB, os partidos comunistas, que há uma discordância enorme de pensamentos. E dentro dessa discordância enorme de pensamentos, eles se acusam um ao outro de serem direitistas. Um gosta mais do Lenin, o outro gosta mais do Trotsky, o outro gosta mais do Mao Tse Tung. Um acha que a Revolução Comunista deve vir pelo campo, o outro pelas escolas, o outro pela política. Já viram na Revolução dos Bichos? Que a gente tem aquele... Um dos porcos que acha que a Revolução dos Bichos deve ser feita por meio de comitês, né? Você fazendo pequenos grupos e a partir desses pequenos grupos você controlar todos eles a partir de uma liderança maior. E uma outra vertente da Revolução dos Bichos que acha que os bichos devem ser controlados por meio da educação, né? Você ir educando de geração em geração e eles discutem, brigam. E há vertentes, né? Com certeza, vertentes diferentes. E o que tem em comum disso tudo é que todo mundo tem projeto deles ficarem no poder, né? Todo mundo tem projeto de poder. E aí o Olavo de Carvalho ele gosta de falar que o comunismo é isso, né? É um projeto de poder em que você está no poder, o seu grupo está no poder e não importa o discurso, o que você faz, o que você fala, você vai fazer de tudo para estar no poder. Vocês conhecem o Vladimir Putin? Dizem muito que quem o... Como é que é o nome do filósofo que é o mentor do Putin? Do Dugin? Que ele veio com uma quarta via, né? Porque ele viu que havia um vácuo de liderança forte no mundo e que o Putin ele conseguiria ser esse vácuo de liderança, né? Seria um perfil mais conservador, não porque ele acredita naquilo que ele fala ou naquilo que ele pensa, mas que é um vácuo de poder que se alguém conseguir fazer esse personagem, ele vai conseguir angariar muito poder e ter muita influência na sociedade. E é muito difícil assim, você falar, essa pessoa é comunista porque ela é contra o empresário, ela é a favor do MST. No campo filosófico, assim, na filosofia do Olavo de Carvalho, comunista é aquela pessoa que quer que o seu grupo esteja no poder, controlando a sociedade, independente daquilo que eles pregam. Vocês entendem o que eu estou falando? Independente do que é pregar, independente do que... A pessoa que tem um projeto de poder de dominação da sociedade. Tem uma vertente que vai pregar o conservadorismo, porque eles vão conseguir chegar ao poder através do discurso conservador, que é o caso do Putin. Tem pessoas que vão conseguir chegar ao poder através de uma revolução no campo, que foi o caso na China.
Tem pessoas que vão conseguir chegar ao poder através de assistência social, como foi no Brasil, né, de auxílios, de bolsas, enfim. Mas que no final das contas, o comunismo não existe um discurso que possa falar, esse discurso é um discurso comunista. Vocês entendem o que eu estou falando? Ou não? Sim. E aí, pensando nisso, é o seguinte: na direita, muitas vezes, no nosso meio, vocês acham que não tem muitas pessoas que utilizam do nosso discurso, das nossas ideias, da nossa visibilidade, para simplesmente terem o projeto de poder se darem bem? Eles não estão nem aí para isso? Sim. Ou eles não estão nem aí para a Tem. pauta? Bastante ainda. E às vezes não é nem a pessoa que traiu o Bolsonaro, mas é uma pessoa que simplesmente quer usar. Tem gente, na minha opinião, socialista, direita socialista. Para mim, direito socialismo. Então, tem muita gente que quer usar o nosso meio para se dar bem, né? Quando esse livro que é do Oswaldo Pereira, ele era do Partido Comunista aqui no Brasil, e ele fala que todos os comunistas que foram com ele para a União Soviética aprender sobre o comunismo e terem cursos, quando eles chegam lá, a primeira coisa que acontece é que há muita discordância, e assim, às vezes não é discordância nem filosófica, nem de ideias, mas discordância de você estar numa mesa de café e a pessoa pegar um pouco mais de açúcar e o outro apontar o dedo e falar, então você é capitalista, você não divide todo mundo igual. É de um amigo estar ali e você ter preferência de dois amigos que conversam mais entre eles e por algum ciúme falar, você tem que conversar com todo mundo igual, gastar tempo com todo mundo igual, porque todo mundo aqui pensa em direitos iguais. E aí que você começa a ver dentro do próprio comunismo que as pessoas são diferentes, que aquelas ideias não dão certo. E quando você vai cada vez mais estudando aquilo, você começa a ver que as pessoas, no final das contas, elas pensam nelas mesmas, né? Por mais que eles entrem no comunismo com aquele discurso bonito de que o trabalhador vai ter uma renda melhor, uma renda maior, Justamente. todo mundo ali, ninguém acaba pensando igualmente, e eles achavam que a União Soviética era vendido que eles tinham uma sociedade igualitária, e quando eles chegam lá, eles começam a ver que os próprios mandantes da União Soviética veem os brasileiros como nada, como um lixo, como nada, e os brasileiros sempre viram os soviéticos como assim, os bambambãs, né? Os caras que o mundo deveria se espelhar. Inclusive colocou sempre os trabalhadores como uma classe só, né? Então você não deveria ter uma compartição entre brasileiros e soviéticos, brasileiros e cubanos, brasileiros e argentinos, brasileiros e americanos. Dentro do Partido Comunista todo mundo deve se tratar como camaradas, e principalmente a união da classe trabalhadora, né? Se eles são trabalhadores, está todo mundo no mesmo laio. Isso na visão dos brasileiros quando eles foram para a União Soviética. Quando eles chegam lá, eles veem que a primeira coisa que eles fazem não, ninguém me vê como trabalhador aqui. No Brasil eu sou trabalhador de fábrica, mas aqui na União Soviética o pessoal me olha e eu valo menos do que qualquer um aqui, simplesmente porque eu sou brasileiro. Então assim, eles pregam a união através das classes, mas na prática eles acabam fazendo aquilo que o fascismo, né, apregoa, né, que é o nacionalismo, que é da gente querer ter uma pátria forte, uma nação forte, e eles acabam fazendo aquilo que eles acusam, e assim, os brasileiros começam a perceber Eles mesmo não trabalham. Eles começam a perceber aquilo. E muita gente entra lá entrava lá e quando voltava, cara, eu não quero mais saber de comunismo nada. Que está do nosso lado porque acha que o nosso lado vai ser o lado que vai vencer a guerra.
Eu tô torcendo que a gente vence a guerra, mas que tem muito cara que é aproveitador aqui no meio, tem. Quando a gente conversou com o Bolsonaro lá, ele falou pra gente, falou, era muito mais fácil pra mim estar do outro lado, muito mais fácil. Claro. Ele sempre fala isso, né? Imprensa, artista. Pô, pra mim era simples. Era só estar do outro lado. E ele não Eu tava tinha, na rua. e ele não tinha essa dor de cabeça toda. Às vezes na Bíblia, né, pra Esther, às vezes era mais fácil ela estar calada, né? Ela era rainha, talvez ela não Pessoal, PT, pessoal. pegasse o decreto. SDB, né? Não, é aquele pessoal pensa diferente. Cada um pensa diferente. Fala a meta que eu vou conversar, cada um tem um ponto de vista. PSOL, PT e PCO, né, que é o partido. PCO. E outra coisa é o seguinte, o maior mandamento bíblico, primeiro o maior mandamento bíblico é amar uns aos outros, né? Mas há uma coisa muito marcante, que é a gente tá sempre vendo a trave no nosso olho e não o cisco no olho do vizinho, não é isso? É. O comunismo, dentro da... Você quer sempre instigar o pensamento crítico das pessoas, né? Por isso que eles brigam tanto entre eles. Eles estão acostumados a ver os defeitos do capitalismo, os defeitos de um governante, os defeitos de um empresário, os defeitos do pai, da mãe, do professor, que eles não conseguem mais enxergar os próprios defeitos, não é isso? E isso é uma coisa, tipo, bem pensada. Tem toda uma filosofia, né, que veio lá do... Não sei agora qual é o nome da escola de Frankfurt, que você deveria não falar de comunismo, não falar de esquerda e direita, guerra política, mas simplesmente você fomentar o pensamento crítico das pessoas. Que, naturalmente, quando as pessoas estão com o senso crítico muito apurado, elas viram deuses da própria realidade. Elas começam a se ver mais do que aquilo que elas criticam. Se você critica algo, provavelmente é porque você se vê melhor do que aquilo que você está criticando, mesmo que seja involuntário. Vocês percebem isso às vezes? Que a gente acaba sendo crítico de coisas que a gente às vezes não deveria ser crítico, muito por uma filosofia que a gente segue sem a gente perceber. E o que é assim, o que é a grande onda do diabo? Assim, é você estar sempre criticando a criação de Deus e se colocando como maior do que aquilo que você está criticando, e por consequência você se vê como Deus da sua própria realidade. Quando a pessoa se vê como Deus da sua própria realidade, ela começa a quebrar regras, ela começa a se vestir do jeito que ela quer, falar o que ela quer, acha que não tem consequências, que qualquer coisa que acontece com ela, ela pode fazer porque a outra pessoa faz pior, enfim. E assim, né, a gente tem uma semelhança muito grande assim, do comunismo com o satanismo, sabe? E não necessariamente comunismo, mas desse espírito crítico. Vocês acham que entre a gente também não tem muitas críticas que a gente faz? Das pessoas, dos movimentos, do próprio presidente, de às vezes deputados nossos, governantes, às vezes pastores, padres. A gente às vezes acaba não olhando pra gente mesmo. Às vezes a gente fala, não, mas essa pessoa tem poder, e a gente esquece mas será que eu estou fazendo a minha parte? Porque assim, sinceramente, até eu mesmo, assim, quando eu fiz o Patriotas pela Liberdade, eu falei, cara, eu vou fazer a minha parte. Se vai dar certo, se não vai dar certo. A minha missão como cristão é fazer a minha parte, não é ficar falando que outra pessoa deve fazer algo, porque eu não estou no controle do que essa outra pessoa deve fazer, a salvação é individual. Eu vou fazer a minha parte, sabe? Eu vou na manifestação, eu vou tentar fomentar um grupo que realmente vai ser genuíno, porque uma coisa que eu percebi, eu não sei se vocês percebem, as pessoas que vão na manifestação são muito boas. O problema são as lideranças, né? Assim, muitas vezes a maioria das pessoas realmente são patriotas, assim, se não são cristãs, acreditam que o cristianismo é o bom,
é inspirador para que haja uma boa sociedade, os valores cristãos. Valores que... E assim, mas as pessoas, aquela meia dúzia de pessoas que representam essa classe inteira, muitas vezes são mal intencionadas. Eu fiquei muito assim, quando a gente lê o Partido das Sombras, eles sempre, o Partido das Sombras do George Soros, eles contam a história, papapá, e eles falam que uma característica muito forte da sociedade é que as pessoas que normalmente são boas, elas só querem trabalhar, ter família e ficarem quietas, e terem algum tipo de lazer. É isso. As pessoas, muitas vezes, quando as pessoas são boas, elas não têm, assim, uma ambição de dominação, ou até uma ambição de ser político, uma ambição de ser governador, de ser presidente, até mesmo uma ambição de ser empresário, às vezes empresário super famoso ou super rico. É bem difícil, assim. Eles falam que muitas vezes as pessoas que não têm família, ou que não veem a família, porque a família toma muito tempo da gente também. As pessoas que não têm, assim, esse tipo de discernimento espiritual, elas focam bastante em algo que está implícito dominação e dinheiro, né? E aí eles acabam passando a vida inteira se dedicando a ter um cargo político muito alto, ou a ser um empresário super bem sucedido, independente dos amigos, da família, da saúde, do lazer, ou da demanda espiritual que essa pessoa tenha. E a gente acaba vendo uma sociedade que, a sociedade muitas vezes as pessoas aqui são boas, né? E representado por muitas pessoas que às vezes não são. Quando a gente foi em Brasília, olha só, a gente foi lá no Ministério do Meio Ambiente, eu quero agradecer ao Bruno. Você lembra do Bruno de Jesus? Bruno de Jesus, vocês lembram dele? Advogado do Foi advogado, né? Advogado de todos nós. Quem é que chegou essa hora? Quem foi a pessoa que chegou uma hora dessa no Patriota? Oh, fecha a porta aí então. Tô brincando, tô brincando. Não é ninguém, não. Tem ninguém não? Não, Então tá. esse elevador é meio... Muito doido, tá? Fantástico. Igual a pessoa escutando, falando Ah, quer saber? eu vou voltar pra Desistiu. casa. Vou voltar pra casa. Quase 8 horas. Quando a 8 gente... horas. E tem quanto tempo aqui, Zé? Enfim, deixa eu falar. Quando a gente Você chegou lá foi em no Ministério Brasília, do? a gente foi no Ministério do Meio Ambiente. O Bruno de Jesus, ele é diretor da Economia Criativa e Diversidade Cultural. É muito chique, assim, ele tem uma sala só para ele. Que legal. Tem vários funcionários, são 3 coordenadores que ele tem, 16 funcionários, sabe? E assim, o cargo dele é um cargo comissionado. O que é um cargo comissionado? É um cargo que é indicação política. E como é que é Brasília? É funcionários públicos, concursados. Às vezes aquela pessoa passou anos e anos estudando, concurso público não é fácil, ainda mais em Brasília, salários ótimos, né? Vocês veem, né, como é que é difícil você passar no concurso público, às vezes a pessoa estuda 5, 10 anos. E assim, a pessoa estuda, sei lá, 5 anos, imagina, vai trabalhar ganhando um bom salário, mas o chefe dela vai ser alguém indicado politicamente. Ele foi indicado. Ele foi indicado, ele é uma pessoa boa, faz um trabalho excelente, sabe? Mas a sociedade em geral, assim, a gente tem essa característica que a gente não consegue assumir o poder muitas vezes porque a gente não está numa posição de poder. A gente muitas vezes é a maioria, mas a minoria que é contra a gente está numa posição de poder. Vocês concordam comigo? E assim, a grande coisa assim, da história de Esther é que ela era uma judia, mas não era uma judia que estava ali no povo, era uma judia que era rainha, que tinha acesso ao rei, que tinha uma posição de poder e conseguiu intervir em favor do seu povo por estar em uma posição de poder. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês acham que a gente deve, assim... Eu falei, a Audrey, ela comprou esse discurso que eu não falei pra ela. Eu contei isso pra ela, dos patriotas e tal. Falei, o nosso problema, como boas pessoas, é que muitas vezes a gente não quer ter o poder, né? A gente devia querer ter liderança, sabe? Querer ter o poder, querer ter bons cargos. Não porque a gente, sei lá,
simplesmente porque a gente tem boas intenções, né? Beleza, agora voltando ao negócio do que eu estava falando de comunismo e das diferenças que tem entre internamente na esquerda e na direita. Quando o Lula assumiu, ele falou que fez muitas alianças com pessoas socialistas e até com pessoas de direita. E foi isso quando ele saiu do Brasil, ele foi para a Colômbia. E falou que com o tempo, todas aquelas alianças que ele fez seriam desfeitas. Que era uma... Pontualmente ele precisava daqueles acordos com a direita, com o centro, não sei o que ele chamou de direita naquela época, mas ele precisava daqueles acordos para se manter no poder. Direita da época era o Alckmin que está com ele hoje. O PSDB, direito, né? E ele precisava daqueles acordos e com o tempo ele, enfim, teria o plano dele, que seria o plano que ele realmente queria implantar. Aí, mediante isso, perguntaram para o Olavo de Carvalho, então, o Lula era comunista? E ele fala, o Lula, ele simplesmente fazia o que ele queria fazer para se manter no poder. Se ele tivesse que fazer aliança com a direita, ele faria aliança com a direita para se manter no poder. Se ele tivesse que fazer aliança com o centro, se ele tivesse que fazer um discurso até com o diabo. Satanás. se ele fizer, se você quer um discurso cristão, ele vai ter um discurso cristão para você. Se você tá ali no candomblé, ele vai ter o discurso do candomblé para você. Ele vai ter todos os discursos para ele continuar no poder. E assim, ele não sabe o que ele vai fazer daqui 10, daqui 5 anos. Assim, é tudo sempre pontual. E aí ele critica muito essa coisa da gente achar que, enfim, há um plano, beleza, tipo, dos bilionários que realmente querem implantar a pauta feminista na sociedade, que querem chegar à filosofia do senso crítico para que nós possamos cada vez mais ser críticos e servir ao diabo de certa forma, esquecer dos nossos próprios defeitos e aquele pensamento crítico nosso fazer, por exemplo, o auge dessa infiltração na escola foi na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo todo estava em frangalhos, principalmente a Europa, que eles conseguiram implementar através do filósofo do Gramsci, da escola de Frankfurt, do pensamento crítico na sociedade. Eles pensavam que em algumas décadas seria fatalidade que o comunismo seria o regime a ser implantado no mundo. E o auge do comunismo foi em 1968. O que aconteceu em 1968? Maio de 68. Na França, os estudantes foram todos para a rua, parecia que ia ter a Revolução Comunista na França. Na Inglaterra, Churchill já tinha saído do poder, a esquerda estava mais forte do que nunca. Aqui no Brasil foi o ano que teve o AI-5. Teve o AI-5, né? Que a esquerda estava, uma parte estava na guerrilha, outra parte estava nas escolas, estava nos aeroportos, bombardeando tudo, e parecia que eles iam tomar o poder, de fato. Né? Aí o Olavo de Carvalho fala o seguinte, né? Que eles podem muito, mas eles não podem ir contra a natureza das coisas. Né? Que eles conseguiram atingir um auge, eles achavam que seria inevitável a tomada do poder, mas eles não podem ir contra a natureza do ser humano. Qual é a natureza do ser humano? Que quando ele vai ficando mais velho, quando ele vai tendo família, quando ele vai começando a pagar conta, ele vai começando a entender que aquilo que ele está fazendo, aquele pensamento crítico, as coisas que ele acreditou na adolescência, que o professor ensinou para ele, estavam erradas, sabe? E esse é o... Aí ele tem as duas camadas da personalidade. Uma coisa que aumenta muito assim, o seu nível nas camadas da personalidade, por exemplo, é ser pai, né? Ser mãe, porque diz que você perde aquele senso de egoísmo. Você começa a se doar para uma outra pessoa e você começa a entender as pessoas que se doaram por você, até então você não entende. Então assim, né, a gente às vezes tem muita pouca esperança, a gente vê a juventude aí dominando. Só que hoje que você falou, a gente pensava um filho
pra gente dedicar. Hoje vai ter filho. Pode falar que na tá live, homem com homem, né? Acabou. Isso aí destrói a família. Aí os que tiverem família vão prosperar, né? Mas é isso, acho que já passou muito. Mas o Lula é comunista, afinal. O Lula é comunista. O Lula quer o poder independente do discurso. O Lula é oportunista. Comunista ou Independente oportunista? mas assim, a gente tem que parar de ver assim, comunista que tem um discurso tal. Discurso X, quem fala esse discurso X é comunista, quem fala o discurso Y é conservador. Assim, é a conclusão que o Olavo de Carvalho chegou, cada um tem a sua, né? Pro Olavo de Carvalho, independente do discurso X ou do discurso Y, comunista é aquela pessoa que quer se dar bem com a situação e quer dominar o povo, independente do discurso que ela usa. Pior os jovens com a bandeira comunista que mal sabem o que é isso. Independente do discurso que elas usam para chegar lá. O caminho de ter que vai. Então, ele Beleza? matava, o cara usava. Então eu posso encerrar aqui? Pode. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Nada para perguntar? Não, porque depende da pergunta, você não pode falar, tá gravando certas coisas, né? Então. Não, pode falar, cabeça de piroca. Não, que nem você falou assim, ó, aqui, essa década aqui, esse milênio que está passando, de 68, era diferente do que tem. A nova ordem não se intrometia tanto como que a nova ordem mundial está querendo. A nova ordem mundial ela trabalha com a direita e a esquerda. O Lula, a fantoche dele, é uma peça na engrenagem, entendeu? O problema é que eles querem criar o caos. Você sabe o grande reset que eles querem. Através disso vai controlar a população. Você vai ter dinheirinho, moedinha digital, se for bonzinho você recebe, se não for bonzinho... Então vou finalizar aqui a live. Né? Na pele. Vou só finalizar aqui a live e a gente conversa. Muito obrigado aí, ó, galera que acompanhou aí a live. Tá funcionando por mais um dia. Agradecer pelo seu apoio, curte aí as nossas publicações no Patriotas. Deixa aquele like maroto, deixa aquele compartilha like pro pai, pra mãe, pro tio. Compartilha pro pai, pra mãe, pro tio. mas um perigosão.